Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Nós começamos essa série semana passada e, como eu sempre digo, esse capítulo para mim é um capítulo muito importante. Esse capítulo é um capítulo que destrói a gente. Todo crente precisa mergulhar nisso daqui para entender o quão miserável ele é ainda diante de Deus. E às vezes a gente se acha muito e quando a gente lê isso aqui, né, a gente fala, Senhor, ainda preciso mudar tanto na Tua presença. Então vamos mergulhar aqui na Palavra de Deus. Semana passada a gente falou a respeito do versículo 3 e o 4. Os humildes de espírito, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o versículo 4, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Nós falamos sobre esses dois temas. E hoje a gente vai avançar mais dois temas. Nós vamos ler o versículo 5, nós vamos ler o versículo 6. Vamos ler junto? É o 5 e o 6, Samuel? Isso. Vamos ler junto aqui no telão, igreja? Amém? No 3. 1, 2, 3. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Próximo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, igreja, a gente começou semana passada a respeito da seriedade dessa pregação de Jesus. Essa não é apenas uma pregação, mas é um ensino. Esse não é apenas um ensino, mas é Jesus dando uma vitamina bem grossa, bem pesada para os seus discípulos. E Jesus não dá para toda a multidão, Jesus dá para os discípulos. E a dificuldade desse texto já começa quando Jesus leva eles para cima do monte. Se fosse para pregar, num lugar mais fácil, Jesus pregaria lá onde ele estava. Mas Jesus sobe o monte e não eram todos que estavam dispostos a subir o monte. É Jesus falando, o meu discurso, a minha pregação, os ensinamentos que eu vou dar, eles são como esse monte, onde vocês vão precisar escalar, começar a subir. Então, Jesus está subindo o nível com os seus discípulos. Jesus está subindo o nível de intimidade, de sacrifício e de entrega dos seus discípulos. Você está disposto a subir esse nível diante do Senhor? Amém? Você está disposto a se entregar mais diante do Senhor? Então, Jesus fala para os seus discípulos, vamos subir o monte. E Jesus, então, vai começar a tratar de algo que é muito buscado hoje em dia. Algo que é buscado de uma forma desenfreada. As pessoas em busca disso, elas estão dispostas a colocar a sua vida em risco, colocar a sua família em risco, a colocar, tudo a perder em busca exatamente disso. Em busca do quê? Da felicidade. Jesus está dizendo, bem-aventurados. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado significa feliz. Feliz. Jesus vai dizer felizes. E agora Jesus está dando a sua visão, não é a visão do mundo. O mundo não entende o que Jesus está falando. Jesus começa a dizer, feliz os humildes de espírito. O mundo não entende dessa forma. O mundo não considera alguém feliz como aquele que é humilde de espírito. Alguém que reconhece as suas fraquezas. Para o mundo, aquele que reconhece a sua fraqueza é aquele que é fraco e débil. Mas para o Senhor Jesus, aquele que reconhece a sua fraqueza, ele se torna grande diante do Senhor, porque ele não está escondendo quem é. Ele está dizendo, Senhor, eu sou fraco, sou miserável e eu preciso da tua presença na minha vida. Jesus vai dizer, feliz não é aquele que está rindo o tempo todo. Jesus está dizendo, feliz são aqueles que choram na minha presença, porque para esses tem consolo de Deus. Então Jesus começa a valorizar algumas coisas na nossa vida. O mundo hoje, ele corre em busca dessa felicidade. O mundo anda em busca, o mundo anda à procura dessa felicidade, né? A gente não tem como esconder e duvidar disso. Todos querem ser felizes. Todos estão buscando, né? Essa felicidade seja através dos seus prazeres, dos seus desejos, seja através de ambição, seja através de trabalho, de esforço, empreendimento, seja através de alguma coisa, todas as pessoas estão com um alvo a seguir, e o alvo delas é a felicidade. As pessoas casam em busca de uma felicidade, e logo no primeiro mês já quebra a cara, porque não encontra essa felicidade no casamento. As pessoas, se entregam por um trabalho, quando entra na porta de emprego que tanto sonhou, cai numa depressão, porque aquilo que queria, vê que o coração não está satisfeito com aquilo.
A pessoa consegue alguma coisa, não sei, algum lugar, ele entra, mas depois que entra, conseguiu, já aquilo não satisfaz mais, porque os nossos desejos não nos satisfazem. Eles colocam a gente sempre para correr atrás de mais desejos. Então, Jesus está falando exatamente sobre isso, dessa felicidade. E Jesus está falando que nós podemos ser felizes. Mas Jesus vai colocar diante de nós que essa felicidade não está em apenas coisas materiais, não está apenas, sabe, em coisas tangíveis, visíveis, em status, em poder. Jesus está dizendo que a nossa felicidade, ela é recebida como consequência de uma vida diante de Deus. Amém? A nossa felicidade não pode ser apenas um alvo. Você não pode entrar na igreja aqui apenas para ser feliz, não é isso. Felicidade diante do Senhor é a consequência de uma vida que você vai levar diante da presença dEle. Jesus vai dizer para a gente: buscar primeiramente o reino do céu, e as demais coisas eu acrescentarei. É Jesus dizendo: o meu compromisso com você não é com a tua felicidade, o meu compromisso é com a tua retidão. A igreja do Senhor se perde quando ela coloca o seu alvo apenas na sua felicidade, no seu bem-estar, apenas nas bênçãos de Deus, porque a verdadeira felicidade está em nós servirmos a Deus em retidão, em santidade, em alegria, em tomar a vontade de Deus como prioridade na nossa vida. É por isso que Jesus faz uma limpeza, um filtro. E não é todo mundo que vai subir um monte para ouvir. Não é todo mundo que vai subir um monte para ouvir, sabe, a pregação de Jesus. Jesus não está orando, Jesus não está curando, Jesus não está fazendo milagre. Jesus está falando assim: eu quero agora mudar o interior, o coração de vocês. Será que tem alguém aqui disposto para ter o seu coração mudado por Deus? Aleluia. Esse é o maior milagre da parte de Deus, é quando o Senhor começa a mudar o nosso coração. É quando Jesus começa a mudar o nosso interior. E a verdade é que a forma de Deus trabalhar é sempre essa, é de dentro para fora. Então, o que o mundo anda fazendo é exatamente isso. O mundo anda com uma fome, uma vontade de ser feliz. O mundo destaca a felicidade. O mundo destaca a bênção, as bênçãos como as principais coisas que a gente deseja. E é por esse motivo que ninguém consegue ser feliz. Por quê? Porque só corre atrás da felicidade. Quem fica correndo atrás da felicidade acaba perdendo essa felicidade. Quem só foca nisso acaba perdendo isso de vista. E a felicidade, Jesus vai dizer para a gente que a felicidade não é apenas um estado da nossa alma, da nossa carne. A verdadeira felicidade precisa ser um estado do nosso espírito. A verdadeira felicidade precisa ser algo que o Espírito Santo gera em nós. Jesus, ele quer gerar, o Espírito Santo quer gerar algo em nós que não depende das notícias, circunstâncias, dos lugares, das situações, do deserto, como já falou o Leandro aqui. O Espírito Santo quer gerar algo na gente que não depende de nada, depende só dele. Os frutos do Espírito Santo realizados na nossa vida, sabe, vai mudar justamente isso. Então o mundo anda catando a felicidade. Essa é a explicação porque o mundo anda tanto. Ama e anda nessa mania desenfreada de prazer. Faz os homens e as mulheres, não somente se entregar, não somente no trabalho diário, mas sobretudo nas suas diversões. Tudo procurando achar felicidade, colocando como alvo fixo, objetivo fixo, e não encontra. E a grande mensagem da Bíblia, da primeira até a última página, é justamente essa. A felicidade que Adão perdeu lá no Jardim do Éden, a felicidade que o homem perde no Jardim do Éden, o homem está tentando encontrar até hoje essa felicidade que ele perdeu no Jardim do Éden. O prazer da comunhão com Jesus, o prazer da comunhão com Deus, o prazer de um relacionamento vivo, duradouro com o Senhor. Então, Jesus vai dizer para a gente que felizes são aqueles que procuram, que buscam, primeiramente, a justiça, o seu reino, a justiça de Deus. Primeiramente, são estes que são felizes. E aí a gente vai entender aqui, Jesus está mostrando para a gente a verdadeira felicidade. O tema que a gente vai falar hoje aqui, para começar, Jesus vai falar a respeito da mansidão. Manso. O que é ser manso? Eu queria falar um pouquinho a respeito disso. O que é ser manso? Ser manso é ser bom,
O dicionário vai dizer: ser manso é ser bom, ser dócil. Manso é quem é apaziguado. Manso é quem tem paz. Apaziguado é quem tem paz. Manso é quem é calmo. Ser manso é uma característica, aliás, deve ser uma característica de todo crente. Todo crente precisa ser manso. E às vezes a gente não entende o que é ser manso. Tem gente que acha que ser manso é ser fraco. Tem gente que acha que mansidão é fraqueza, é debilidade. Tem gente que acha que mansidão como é que eu posso dizer? É uma frouxidão. Isso não é ser manso. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que Moisés foi o homem mais manso da terra. Você acha que Moisés era frouxo? Era fraco? Não era. Ser manso não tem nada a ver com ser fraco. Ser manso não tem nada a ver com... né? Ser manso não é o contrário de valentia. Jesus era manso e Jesus não era fraco nem covarde. Davi era manso e Davi era homem de guerra. Não é verdade? Então a gente precisa entender que ser manso, e o mundo quer colocar esse estereótipo de que ser manso é ser... de que ser manso é ser bobão. Não, não é isso. Ser manso é ser justamente aquele que recebeu uma paz de Deus no seu coração. Quando Jesus está falando que nós devemos ser mansos, é Jesus dizendo: meu filho, eu já coloquei uma paz no teu coração que nada nem ninguém pode roubar. Por isso guarda o estado de mansidão, que esse é um estado do Espírito Santo que gerou em você. Isso é ser manso. Ser manso é o quê? Ser manso é aquele que não perde a sua paz por qualquer coisa, qualquer notícia, qualquer ataquezinho, qualquer perturbação do inimigo. É ser manso. Ser manso é aquele que sabe guardar e dominar o seu coração, dominar os seus sentimentos. Eu entendo que ser manso, aquele que é manso, ele sabe o momento certo de falar, sabe o momento certo de agir, ele sabe se controlar. Ser manso não é ser frouxo, nem ser bobão, nem ser fraco. Ser manso é não ser um revoltado. É isso que eu entendo como ser manso. Ser manso é ser submisso ao Senhor. É isso que Jesus era. Jesus era submisso ao Senhor. Aliás, Jesus é o exemplo de mansidão para a nossa vida. Ele falou assim: olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, se Jesus era manso, nós que somos cristãos, pequenos cristos, nós precisamos ser mansos também. E essa é a transformação de Jesus na nossa vida. Tem gente que fala assim: mas isso aí vem de berço. Tem um que é mais calmo, tem outro que é mais agitado. Não, ser manso não é aquilo. Ser manso, a gente não pode ter essa desculpa. Ser manso não é quem vem de berço. Ser manso é aquele que aprendeu e nasceu de Deus. Talvez alguém venha, de berço, ele é agitado, revoltado, nervoso. Mas a partir do momento que ele nasceu do Espírito de Deus, a partir do momento que ele se diz crente, recebeu a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo gera paz no seu coração, gera domínio próprio, e ele coloca uma paz que vai gerar mansidão dentro do coração dessa pessoa. De certa forma que nós podemos declarar que se é crente, precisa aprender o caminho de mansidão. E é isso que a Bíblia vai dizer para a gente. Que o fruto do Espírito Santo é mansidão, longanimidade, domínio próprio. Não tem como um sujeito dizer que ele é crente, servo de Deus, homem de Deus, e ele não é manso, estourado, revoltado. Não tem como. Porque se o Espírito Santo, né? Se o Espírito Santo, ele faz morada em nós, ele começa a mudar algumas coisas. Ser manso não é, ser manso não é algo carnal. O homem carnal não vai conseguir ser manso. O homem carnal não vai conseguir controlar pecado. O homem carnal não domina a sua fúria, né? O seu homem interior, não, ele não domina. Existem 3 tipos de pessoas. O homem carnal, existe o homem natural e existe o homem espiritual. O homem carnal é o homem entregue ao pecado. O homem natural, né, é o homem que tenta ser bom. E ele tenta até de uma forma religiosa. E o homem espiritual é aquele que se entrega
ao Espírito Santo e faz: Senhor, faz morada e muda, Senhor, a minha vida. Eu quero ser guiado por Ti. Então nós temos homens na Bíblia, Moisés, que certa vez ele chega até mesmo a ferir um egípcio, isso é, ele matou um egípcio, porque ele ficou irado ao ver o seu povo ser escarnecido, injuriado. Mas Deus muda a vida de Moisés, a ponto de agora, ele, depois do chamado de Deus, ele viver de uma forma diferente. Isso é Moisés antes do chamado. E quando Deus chama Moisés, ele se torna diferente. A gente vê Moisés, um homem extremamente destemido, que chega diante de Faraó, enfrenta Faraó pelo Espírito de Deus, mas mesmo assim ele é um homem manso. E ele chega a interceder por Deus, ele chega a interceder pelo povo diante do Senhor. Um homem que estava disposto a perdoar até mesmo aqueles que haviam se levantado contra ele. Um homem disposto a orar e perdoar o povo que se levantou para pecar contra o Senhor, e o Senhor falou: baixa, eu vou matar todo mundo, vou destruir esse povo. Moisés se levanta e fala: Senhor, não faz isso. O teu povo que o Senhor tirou do Egito. A gente vê Davi, homem de guerra, que o próprio Deus vai dizer que as suas mãos eram sujas de sangue, por isso ele não iria construir o templo. Homem de guerra, homem que, quando entrava na peleja, na batalha, ele destruía, ele fazia miséria. Davi, ele entrava e não entrava para perder guerra, ele destruía mesmo. E a Bíblia diz que ainda assim ele era um homem manso, e ser manso é ser submisso ao Senhor, está dentro da vontade de Deus. E quando Saul se levanta contra ele, ele tinha o poder de matar. Saul, o que ele faz? Eu sou manso, eu aprendi a ser submisso ao Senhor, e eu não posso passar da ordem do Senhor. Isso é ser manso. O que é ser manso? É ser bobo? Não, ser manso é ser submisso ao Senhor. Ser manso é não afrontar a palavra de Deus. Ser manso é não, ultrapassar a vontade de Deus e o mandado de Deus para a nossa vida. Ser manso é ter justamente esse desejo de agradar ao Senhor. Por outro lado, a diferença, o antônimo de ser manso, de mansidão, é carregar um espírito revoltado. Então tem muita gente que às vezes é até fraco, é até débil, não tem essa valentia e mesmo assim não é manso, é revoltado. A gente vê pessoas revoltadas. A revolta é a diferença da mansidão. A revolta é aquilo que a gente precisa tirar do nosso coração. E que a gente mais tem são pessoas revoltadas. Pessoas revoltadas. A revolta é um sentimento demoníaco. A revolta é um sentimento do inferno, do diabo. A revolta é um sentimento que o inimigo o tempo todo vai querer lançar no nosso coração. Revolta. Se revolta contra o teu pai, se revolta contra a tua mãe, se revolta contra o teu pastor, se revolta contra o teu chefe, se revolta. Faz alguma coisa. É o inimigo que fala no nosso coração, para a gente ser revoltado. Se revolta contra alguém, se revolta contra essa pessoa que fez isso contra você, se revolta. A gente vê gente tão revoltada que se revolta até contra Deus. Essa é a revolta. Enquanto a gente vê Deus falando para a gente ser manso, que a gente precisa ser submisso a Ele. É o Senhor falando assim: se eu permitir que acontecesse, segura, porque eu vou te dar a capacidade para você receber, para você resolver isso dentro da minha palavra. Ser manso não é a gente fugir daquilo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Jesus não deixou de ser manso quando ele pega o chicote, o azorrague, e ele larga o chicote lá no templo, nos cambistas, mas a gente não vê, nas coisas lá, mas a gente não vê Jesus batendo em ninguém. Você vê Jesus batendo em alguém? Eu fiquei nessa dúvida, falei: Senhor, será que Jesus deixou de ser manso quando ele começa, ele joga, os cambistas estavam no templo, vendendo, fazendo de comércio a casa do Senhor. Jesus fica indignado com aquilo, irado, e ele chega, ele derruba as tendas, derruba aquele comércio todo. Jesus deixou de ser manso naquele momento? Não, porque ele não pecou. Você não vê Jesus xingando ninguém. Você não vê Jesus faltando com respeito. Você vê Jesus com zelo pela sua palavra, exortando e falando com eles. Você não vê Jesus batendo em ninguém. Você não vê Jesus, Você não vê ele se levantando para bater em Jesus, porque Jesus não falta o respeito. Jesus vai dentro da palavra, sendo manso, mas chamando a responsabilidade. Ser manso não é a gente fugir daquilo que a gente tem que fazer. Ser manso é a gente chegar, e como a Bíblia diz, repreender com amor. Repreender com amor, repreender com ousadia, mas com amor. Repreender não, não humilhando ninguém. Repreender com desejo de cuidar daquele coração, de fazê-lo entender
que ele está contrário à palavra de Deus. Sabe, a casa de Deus é lugar de pessoas mansas. Aleluia. A casa de Deus é o lugar de o Senhor sabe transformar e fazer de nós pessoas mansas na presença de Deus. Você está disposto a se tornar uma pessoa mansa na presença de Deus? Aleluia. Glória a Jesus. É isso que Jesus está falando, bem-aventurados os mansos. Jesus não está falando bem-aventurados revoltados, o estressadinho, o nervosinho, não é isso. Jesus está falando de qualidades para nós aqui, qualidades essas que Ele ama, que Ele tem prazer de ver na nossa vida. Jesus tem prazer de ver essa qualidade na nossa vida. Porque para você resolver alguma coisa com alguém, você não precisa quebrar o barraco, você não precisa rodar baiana, você não precisa fazer besteira, você não precisa de linguajar chulo, não. Você só precisa ser manso e falar o que você deve falar. E tem hora que você precisa até se retirar. Você já falou que deveria, se retira. Mas seja manso. Eu entendo aqui que ser manso é ser valente. Ser manso e ser valente não é agredir. Ser valente é se posicionar. Você não precisa deixar de se posicionar para ser manso. Você se posiciona mesmo. Mas você não precisa agredir ninguém. Aleluia. Glória a Jesus. Isso é ser manso. Jesus ama essa característica em nós. Jesus ama e Ele quer nos transformar, nos dar um coração manso. Jesus quer nos dar. Aleluia. Glória a Jesus. Aí, o Senhor então cuida do nosso coração. Jesus quer cuidar de você, crente. Porque o Senhor está ensinando para a gente que o caminho da gente ser abençoado e termos vitória e verdadeira felicidade, o caminho de você ser abençoado é você guardar um coração cheio de mansidão na presença de Deus. Para de se revoltar em casa. Para de se revoltar no seu trabalho. Para de se revoltar no meio da tua casa, tua família. Para de ser revoltado. Não podemos guardar um coração revoltado. Quando a gente guarda um coração revoltado, o mais prejudicado é a gente mesmo. O mais prejudicado somos nós, que fica com raiva, que a raiva vira mágoa, vira rancor, e a gente dorme todos os dias com aquele sentimento, e um dia a gente fica planejando, e a ira vira, e o rancor acaba que um dia vira uma ira, e a gente planeja uma ação e faz. Você deixou de ser manso, e agora você planejou um mal, um crime, um pecado. Deus está falando, guarda a tua santidade, guarda a tua mansidão. Jesus está ensinando para os discípulos. É Jesus perguntando, vocês querem realmente ser meus discípulos? O discípulo precisa se submeter ao seu Senhor. E vocês precisam entender o que a palavra de Deus diz, é Jesus ensinando para eles. O Senhor Jesus está ensinando para eles, Romanos 12, versículo 19. Romanos 12, versículo 19. O Senhor vai ensinar para a gente, minha é a ira. Minha é a ira. Está lá, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. O que significa isso, dar lugar à ira? É dar lugar para você? Não, é o Senhor falando, dá lugar para a ira de Deus. Se a gente é crente realmente, se nós somos crentes realmente, deixa eu te perguntar, quem é o teu Senhor? Quem é o teu Senhor? Não é Jesus? Não é o Senhor? Então é Ele que faz justiça por você. Então é Ele que faz justiça por você. Porque tem hora que a gente, somos mansos e vamos resolver. E vamos nos posicionar. E a gente fala alguma coisa e parece que piora. É aí que a gente só fica quieto. É aí que a gente deixa. O Senhor resolve. O Senhor decide. O Senhor faz justiça. Glória a Jesus. O Senhor responde. Aí, mas dá lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança. A mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. É Jesus falando para a gente. É o Senhor falando para a nossa vida. Ei, meu filho, a mim pertence a vingança. É Jesus falando, a vingança não está na tua mão, a vingança está na minha. A ira não está contigo, a ira está comigo. Porque Deus é Deus de amor, mas Ele é também um Deus justo, e Ele é justo juiz. E o juiz também, Ele derrama a sua sentença. E é isso que Deus faz. A gente precisa então, igreja, muitos momentos, aquele que é manso, aquele que é o servo de Deus, aquele que é crente, para sermos mansos, precisamos deixar tudo.
tudo mesmo. A gente deixa até a gente mesmo. A gente abre mão até dos nossos direitos, da nossa causa, perdão. O nosso futuro a gente coloca na mão de Deus, principalmente quando a gente se sente injustiçado. Pedro vai dizer isso. Pedro vai falar assim, olha, entrega a tua causa no Senhor, principalmente quando você estiver injustiçado. Principalmente quando o mais prejudicado é você. Deixa o Senhor agir. Pedro vai dizer para a igreja do Senhor, deixa Ele manifestar a sua justiça, o seu juízo, principalmente quando você estiver prejudicado. A gente vê que essa era a virtude, em toda a vida de Jesus a gente vê que Ele é manso. Ele é manso. Aleluia. A gente vê cada reação de Jesus de forma mansa. É, Monique? Um dia a gente estava falando sobre isso. A gente vê cada reação de Jesus que a gente fica nervoso. Jesus, como é que o Senhor conseguia? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque Ele quer derramar sobre a nossa vida também. Quando a gente lê a mensagem, quando a gente lê os evangelhos, a gente vê a forma de Jesus viver, a forma de Jesus caminhar, a forma de Jesus pregar, a forma de Jesus interagir, a forma de Jesus se portar. Cada reação de Jesus para com as outras pessoas, especialmente quando Jesus sofria perseguições, quando Jesus sofria escárnios, quando Jesus era zombado, quando as pessoas desprezavam Jesus, tratavam Jesus com sarcasmo, a gente vê Jesus não se rebaixando à mesma atitude que aquelas pessoas estavam tendo com Ele. E é isso que a gente precisa viver. Você precisa parar de se preocupar com quem está escarnecendo, com quem está perseguindo, com quem está agindo com você com desprezo, com sarcasmo. Jesus é aquele que nos ensina, Jesus é aquele que mostrou para a gente que os escárnios, zombarias, as perseguições, nada podem falar a nosso respeito. Jesus não era guiado, Jesus não vivia em prol daquilo que estavam falando dele, Jesus estava vivendo em prol daquilo que o Pai havia derramado sobre a vida dele. Então, em nome de Jesus, se liberta daquilo que estão falando da tua vida, se liberta dos olhares que estão lançando sobre você. Maior e melhor é a promessa, é o olhar de Deus sobre a tua vida. Maior e melhor é a promessa de Deus sobre a tua vida. A gente precisa se livrar. A gente às vezes se torna escravo da opinião de alguém, se torna escravo da aceitação de alguém, mas a única aceitação que realmente importa sobre você é a aceitação do teu Deus. Você acha que Jesus agora vai ficar abatido, injuriado, chateado? Eu vou ficar em casa, não vou sair de casa para pregar, para curar enfermo, porque me olharam estranho ontem. Pensa que Jesus ficou assim? Vou ficar em casa porque me trataram mal na sinagoga. Arrancaram Jesus de dentro da sinagoga. Arrancaram Jesus de dentro da igreja, do templo. Aí Jesus falou, vou ficar em casa, Deus, porque o Senhor permitiu. Eu saí do céu, larguei o trono para ouvir esse povo me rejeitar, me renunciar. É Jesus dizendo, aprenda o caminho de maturidade. Nem todo mundo vai te aceitar, nem todo mundo vai te aplaudir. Mas o que te importa é que você tem uma plateia lá no céu, a Trindade, os três. Ele precisa ver a glória de Deus na tua vida. A plateia que realmente importa para a gente, é o Senhor. Você não precisa do aplauso da terra, eu não preciso do aplauso da terra, eu não preciso da aceitação de ninguém, eu só preciso da presença, eu só preciso, da aceitação e do aval de Deus. Senão a gente se torna escravo de homens. Senão a gente se torna escravo de homens. Senão a gente se torna escravo de elogio. Senão a gente torna o elogio nosso Deus. Senão a gente torna, a aceitação o nosso objetivo maior. E esse não é o teu objetivo maior. Jesus te chamou para algo muito maior, para algo muito mais grande. Jesus te chamou para uma missão muito mais poderosa. Nunca na palavra de Deus o Senhor vai chamar a gente e falar assim, olha, e nisso vocês vão saber que vocês estão no meu caminho, quando começarem a aplaudir vocês, não. Jesus vai dizer para a gente assim, olha, não fiquem tristes se o mundo desprezou, rejeitou vocês, eles fizeram pior comigo. É isso que Jesus vai falar para a gente. Se o mundo me odiou, odiará vocês também. Jesus deixou de ser manso por isso? Jesus deixou de ser manso por isso, igreja? Sim ou não? Não. Aí Jesus dá o exemplo para a gente. Se ele não deixou de ser manso, ele fala para a gente não deixar de ser manso.
Glória a Jesus. Amém? E não estranhe a palavra de Deus. Hoje é o culto da palavra. Vou deixar bem claro isso. Culto da palavra. Porque é a palavra que vai ensinar para a gente como o Senhor aceita a gente. Não é verdade? A gente gosta de dar glória a Deus, a gente gosta de receber, de presenciar a presença de Deus, mas a gente não pode se contentar só com a presença e o arrepio, a gente precisa ser transformado pela palavra de Deus. Senão a gente pode correr o risco de viver enganado também. Né? Senão a gente pode correr o risco de viver achando que está certo e não está. É isso que Jesus fala para os discípulos: vem cá. Está disposto a ouvir algo mais forte? Glória a Jesus. Porque entre ser manso e rodar, mais fácil é rodar, não é, igreja? Entre dar uma glória alta, entre falar alguma coisa e ser manso, o que é mais fácil? É dar uma glória alta. Mas a Bíblia vai dizer para a gente que quem vai herdar a terra não é aquele que marcha, quem vai herdar a terra é aquele que é manso. Aí Jesus manda a gente ser manso. Porque Deus tem uma vitória para cada vez que você decide o caminho de mansidão na presença de Deus. Deus está falando: eu tenho uma vitória para derramar sobre a tua vida. Eu tenho uma vitória para derramar sobre a tua vida. Bem-aventurado os mansos. Olha o que o Salmo 15 vai dizer para a gente. Salmo de Davi. Davi, o homem de guerra. O homem que quando ia para a guerra, ele ia com a sua espada afiada e ele matava. Mas ele aprendia a ser manso diante de Deus. Ele dizia, Salmo 15, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Ele está falando do tabernáculo celestial. Quem entrará na tua presença? Quem há de morar no teu santo monte? Ele vai dizer, o que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo, não lança injúria contra o seu vizinho, o que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. Ou seja, aquele que fala assim, olha, ainda que para manter a minha palavra eu sofro, mas eu não vou me retratar. Ele está falando aquele que não empresta com usura, nem aceita suborno contra o inocente, que quem deste modo procede não será jamais abalado. É a palavra de Deus sempre colocando para a gente, sabe, uma forma, um jeito. É a palavra de Deus sempre colocando, sabe, uma forma que nós deveremos nos portar diante dos homens? Não, diante de Deus. Os homens apenas contemplam quem a gente está se tornando, mas não é para eles, é para Deus que a gente faz. A gente aprende agora a não esperar para os homens, é isso que eu estou dizendo. Se é manso por causa dos homens? Não, se é manso por causa de Deus. Se é manso porque você quer receber aplauso? Não, se é manso porque você faz isso por amor ao Senhor, porque o Senhor falou que é esse caminho. Se é manso para mostrar aí uma humildade? Não, se é manso porque esse é o caminho de Deus. O Senhor mostra para a gente agora aqui um caminho inverso. Um caminho inverso do mundo. E enquanto a gente não estiver no caminho inverso do mundo, a gente não está na palavra de Deus. Né? Enquanto a gente ainda não está em oposição com o mundo, a gente não entrou na palavra de Deus. Se você não estiver fazendo um sacrifício para estar na presença de Jesus, duvide. Duvide. Duvide do evangelho que você está vivendo. Se eu não faço um sacrifício, umzinho, todos os dias da minha vida, eu preciso duvidar do nível de evangelho que eu estou vivendo. De uma renúncia, de reconhecer algo em mim que o Senhor não está se agradando. Eu preciso duvidar do evangelho que eu estou vivendo. Se eu não vejo um mal na minha vida, se eu não vejo uma luta para ser manso desse jeito, eu preciso duvidar do jeito do evangelho que eu estou vivendo. Aleluia. Glória a Jesus. Aí a gente vê, igreja, sabe que a mansidão é quando a gente começa a enxergar que em nós não tem nada, não tem nada em nós. É quando a gente começa a deixar de glorificar a nossa própria vida. Por que você está se importando tanto com essa sua situação? Por quê? Por que a gente se importa tanto com o que falaram? Acho que a gente ainda está endeusando muito a nossa vida ainda. Como se a gente fosse intocável. Como se nós tivéssemos o poder de Deus. Não, ninguém pode falar da minha vida. A gente está se considerando muita coisa. E para a gente ser manso, a gente precisa, sabe, deixar um pouco o nosso eu. Esse é o caminho.
Deixar um pouco o nosso eu, nossa vaidade. Achar que a gente tem essa honra toda. Achar que a gente tem, né, essa glória toda. Não, nós não temos glória nenhuma. E o caminho para a gente se tornar manso é a gente entender, eu não sou nada. Não sou nada. A maturidade é quando a gente aprende a deixar alguns direitos aí que a gente acha que é nosso. A pessoa madura, ela está disposta a falar, isso é até direito meu, mas deixa para lá. Eu sou maduro para vencer isso. Sou maduro o suficiente para deixar isso para lá. Eu poderia requerer, mas deixa. Esse é um dos sinais de maturidade. A gente deixa até direitos, mas amém. A gente não faz exigências quanto à posição, privilégios. É quando a gente começa a não fazer mais questão, né, de coisas que são nossas, situações da vida, mas a gente começa a receber aquilo que diz lá em Filipenses 2,5. Tendes o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não usou por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo e se entregou por nós. Esse é o caminho de humildade. Esse é o caminho de mansidão. É quando a gente aprende já a se anular. A gente começa a se anular. E para que isso? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E aí, quanto mais você faz isso, e daí? Eu não faço questão, já abri mão disso. Aí, meu irmão, você se torna intocável, porque aquele que achou que estava te prejudicando, te causando dano, já entendeu que isso aí para você já não está nem fazendo mais. Você não faz questão. É isso que Jesus está falando. Quando você aprender a não fazer mais questão, você se tornou manso, e aquele que estava tentando lutar contra a tua vida não vai ter dano nenhum, porque não conseguiu tocar. Querem tocar na tua honra, mas você já aprendeu, não tem honra nenhuma. A honra tem Jesus que morreu na cruz do Calvário por mim. Eu sou mais miserável pecador. A minha honra está em Jesus. Pode tocar nisso daí, não faço questão. A gente aprendeu o caminho de mansidão, de humildade. É Jesus dizendo, ei, feliz é aquele que não consegue tocar na tua vida. E como é que ele não vai tocar na tua vida? Se você aprender a abrir mão de algumas coisas. Não vai. Não tem como tocar na tua vida. E aí a gente começa a se tornar pessoas, nossa felicidade não está nisso. Não está nisso. Não está nessa posição, não está no que está, não está nesse prestígio, não está. Fala o que você quiser, eu sei quem eu sou, e Deus sabe também quem eu sou, glória a Deus. Você não consegue tocar no meu caráter, pode falar, fala o que quiser. Jesus mais para frente vai dizer isso, depois a gente vai abordar essa situação. Então, igreja, ser manso é usar de paciência, longanimidade, mesmo quando sofremos injustamente. Você está disposto? Mesmo quando sofremos injustamente, paciência, longanimidade. Aleluia. E aí deixa eu avançar um pouquinho. Só o Espírito Santo pode gerar isso na nossa vida. É por isso que você está aqui. É por isso que você precisa de Deus. É por isso que você precisa de Deus. É por isso que você precisa ser salvo. Ser crente não é apenas esperar o dia que Jesus vai voltar para a gente ir para o céu. Ser crente é a gente começar a ser transformado aqui. Ser crente é a gente já começar a receber, essas características de Deus aqui, nessa vida. Ser crente é a gente já começar a ser transformado em direção àquilo que nós seremos com o Senhor na glória. Lá não vai entrar pecado, lá não vai entrar soberba, lá não vai entrar morte, lá não vai entrar dor, não vai entrar sofrimento. Não, lá não vai. E a gente começa a receber essas coisas aqui na terra. E eu sempre falo, algo que eu entendi, ser crente é a gente começar a desfrutar o céu ainda aqui na terra. E aquele que não é crente já está desfrutando o inferno aqui na terra também. Porque está vivendo na morte espiritual. Porque está vivendo para si mesmo e não consegue, não é feliz, não consegue receber graça e poder de Deus. Então a gente não pode receber isso, sermos mansos enquanto não recebemos uma obra do Espírito Santo na nossa vida. Glória a Jesus. E aí, para eu terminar, a gente vai avançar para o outro versículo. Melhor, né? Vocês cansaram, gente? Estão cansados?
Tô brincando, tô brincando. Amém, a gente deixa para a semana que vem isso aqui. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Só para... Sabe o que Jesus está falando? Essa fome e sede de justiça é fome de Deus. É fome pela presença de Deus. Porque qual é a justiça? A justiça é a justiça de Deus que foi revelada em Cristo Jesus. Paulo vai dizer isso, a justiça de Deus revelada em Cristo. Você já parou de sentir fome na tua vida? Você já deixou de sentir sede na tua vida? Enquanto você é homem, mulher, você continua sentindo fome e sede. É Jesus dizendo, é assim que eu quero você na minha presença. Não tem um dia que você não pode deixar de sentir fome pela minha presença, deixar de querer se alimentar de mim, do meu espírito. Não tem um dia que você pode se apartar e deixar de querer buscar a minha face. É isso que Jesus está falando, bem-aventurados são esses, felizes são esses, que não deixam de buscar o Senhor acima de todas as coisas. A fome é algo que mexe com a gente, né? Quando a gente fica com fome, a gente fica nervoso. A fome é uma característica muito forte do nosso corpo. A fome é um desejo, né, no nosso corpo muito intenso. E é assim que Deus quer que a gente seja na presença dEle. Sermos intensos, buscarmos a Deus mesmo com vontade, com força, com graça. É a alegria de Deus quando a gente chega aqui com alegria para louvar, adorar o nome do Senhor. É Deus se alegrando quando a gente chega aqui, sabe, com o nosso coração derramado, Senhor, hoje eu quero te entregar o meu melhor louvor, a minha melhor adoração, porque eu tenho fome da tua presença, Jesus. Eu tenho fome que o Senhor venha, né, ao nosso encontro, que a tua palavra venha, Senhor, me levantar. Essa é a fome que Jesus quer da gente. Glória a Deus. E quantos estão fracos? Fraco, por que está fraco? Porque deixou de se alimentar. A fraqueza por quê? Porque vive com fome, desnutrido. Fraco espiritualmente por quê? Porque já não busca mais o Senhor. Aí Jesus está chamando a gente, ei, eu preciso que você renove a tua fome na minha presença. Você tenha fome, tenha fome, tenha fome. E quando a gente está com fome, a gente vai no lugar certo para comer, não é isso? É por isso que você vem à casa do Senhor. Eu vim aqui me alimentar da palavra de Deus, eu vim aqui me alimentar das coisas de Deus, vim me alimentar do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus.